Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo na área e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a excelente dúvida da Aline, quando ela pergunta no vídeo sobre o Ultraformer 3 se a gente pode realizar protocolos envolvendo essa tecnologia no abdômen para quem tem DIU de cobre. E por que eu achei interessante que a gente conversasse um pouquinho, mesmo aproveitando aqui o caminho para o trabalho, num dia de cirurgias, né? De pequenas cirurgias pela prefeitura onde eu sou funcionário. Primeiro porque ela traz à tona esse assunto esse contexto bastante relevante da interação entre próteses, implantes e o meu desejo, o seu desejo de realizar algum tratamento, seja ele facial, as pessoas perguntam muito sobre implantes dentários, sejam eles corporais, como é o caso da Aline, ou pelo menos a dúvida da Aline, em que numa proposta de abordagem abdominal, por exemplo, o DIU que está lá dentro do útero para mim, uma dúvida. Acho que essa dúvida faz todo sentido, primeiro porque passa por esse lugar, né, pessoal? Quer dizer, a gente tem alguma coisa no corpo, eu tenho um marca-passo, eu tenho um implante dentário, eu tenho uma prótese ou um implante, né? Vamos resumir dessa maneira esse assunto. E eu vou fazer uma tecnologia. Bem, eu sugeriria a vocês que o primeiro passo fosse pensar ou fosse compreender um pouco melhor, e aí, claro que com a ajuda do profissional, o bom e a boa profissional devem estar aí para, sobretudo, informá-los, esclarecê-los devidamente sobre todos os pormenores da tecnologia que será utilizada, as características desse tratamento, as suas principais indicações, mas também seus eventos adversos, suas possibilidades de complicação e, ao acontecer, como resolvê-las, né? A gente começar a conversar cada vez mais sobre todos os assuntos que compõem a dermatologia estética, a medicina estética, a cosmetria, seja lá qual for o nome que vocês derem, de uma maneira muito médica, né? De uma maneira muito não ciências exatas, né? E nesse sentido, tirar esses assuntos do oba-oba, que alguns infelizmente insistem em colocar, e pelo contrário, inseri-los dentro da ideia de um planejamento terapêutico concatenado. A gente fala tanto isso aqui no canal, e eu ainda vejo pelas dúvidas que eu recebo, seja aqui pelo canal quanto pelo Instagram, a quantidade de coisas que para mim caem no lugar da desinformação, da banalização, né? Isso é muito lamentável, Eu costumo dizer, infelizmente, eu espero perder o costume, de que talvez a gente nunca esteve tão informado e não necessariamente cheios de conhecimento. Isso é para a gente começar a semana, sobretudo pensando bastante um pouquinho sobre a vida, a maneira como a gente está consumindo de forma acelerada tanta informação. Quando a gente então para pensar sobre a tecnologia, e aí eu vou voltar especificamente na dúvida da Aline, já que ela está falando sobre o Ultraformer. O Ultraformer é uma tecnologia de ultrassonografia. Então a energia são ondas ultrassônicas, são som. Essas ondas sonoras que vão ser emitidas lá por uma fonte geradora, né? Elas, diferentemente daquele ultrassom que a gente conhece, utilizado de maneira diagnóstica pelo radiologista, aqui vão ter as suas ondas convergidas num microfoco ou num macrofoco, tá? De modo que quando você converge tanto naquele ponto, naquele foco, tanta energia sonora,
ela é convertida em energia térmica sobre os tecidos sobre os quais atua e encerra o que a gente tanto chama de ponto de coagulação, e aí todas as consequências advindas desse ponto de coagulação, sobretudo a formação de novas fibras colágenas, com a possibilidade de mais firmeza e sustentação, mas a gente também pode usar para compactação de gordura, se esse macrofoco ele está situado em tecidos gordurosos, cujo ponto de coagulação não apenas irá mudar um pouquinho a vida do tecido conjuntivo entre as células de gordura, mas também compactar essa camada, né? E aí, vamos lembrar das ponteiras. A gente tem que profundidades no Ultraformer 3, fruto desse vídeo antes feito por mim no canal, e para quem eu tenho que agradecer a audiência, não apenas da Aline, mas de todas as pessoas que já o assistiram. A gente tem profundidades de 1,5, de 2, de 3 milímetros, de 4,5 milímetros. Aí a gente entra no grupo das ponteiras macrofocadas, 6 milímetros, 9 milímetros e 13 milímetros. Então, assim, se a preocupação dela é um DIU que está lá dentro do útero, e eu vou trabalhar no abdômen, considerando ainda a máquina, tá? A máquina, que eu acho que é um ponto de partida interessante. E considerando que eu estivesse usando a ponteira mais profunda, a de 13 milímetros, pessoal, é pegar a régua da escola, tá? E ver lá o que significa 13 milímetros, quer dizer, 1 centímetro e mais 3 pauzinhos daquele da régua. Essa profundidade, né? Essa profundidadezinha, ela não venceria sequer a espessura da parede abdominal, tá bom? E aí tô falando porque a dúvida da Aline especificamente fala sobre o abdômen, mas é claro que isso gera a vocês, eu gosto de gerar em vocês, e espero ser feliz nesse sentido, eu gosto de gerar em vocês a capacidade de raciocínio, tá bom? Para que a gente consiga raciocinar e aplicar o que a gente está conversando aqui em outras situações. Mas esses 13 milímetros, eles não venceriam a espessura da própria parede abdominal. E eu diria para vocês que, para piorar a situação, para a gente problematizar, né? Ainda que fosse uma parede abdominal muito magrinha, nós estamos trabalhando no abdômen. E aí eu vou sair agora da tecnologia e entrar no outro ponto que eu julgaria talvez o segundo parâmetro ou um dos 2 parâmetros mais relevantes, a anatomia. O meu implante, o meu DIU de cobre, ele está lá intrauterino. E a não ser que essa mulher estivesse grávida, o que não se espera numa mulher que esteja usando um método contraceptivo, esse DIU de cobre instalado corretamente intrauterino, ele está num órgão que na imensa maioria das vezes, se não em todas as vezes, ele tem localização pélvica e não abdominal. O útero, na medida em que ele se desenvolve quando gravídico, é que ele sai da cavidade pélvica e vai ganhando a cavidade abdominal. Vocês estão percebendo? Em condições de contracepção mantida, como é o caso do DIU de cobre, espera-se o útero localizado na pelve e, portanto, não estando no trajeto de um ponto de coagulação que, ainda assim, voltando, se tivesse 13 milímetros de profundidade, ainda assim, eu acredito fortemente que não seria capaz de
perpassar, de transpassar, melhor dizendo, toda essa parede abdominal, ganhá-la, vencê-la na sua espessura e atingir o DIU de cobre, tá bom? Espero, Aline, que eu tenha conseguido, com esses detalhes, não apenas te ajudar nessa sua dúvida, que é ótima, porque, de novo, ela traz à tona essa questão que é muito recorrente e muito passível de ser dúvida na cabeça de muita gente, que é essa relação, né, entre tratamentos tecnológicos e próteses ou implantes que porventura a gente já tenha, mas muito mais do que isso, ajudar vocês com dados para uma análise crítica, para um desenvolvimento de um raciocínio, todas as vezes em que essa situação fosse repetir, tá bom? Pessoal, gravar vídeo de manhã pro trabalho é punk, hein? Agora que eu tô vendo uma olheira monstra aqui, ó, a imagem, né, que fica trepidando, porque afinal de contas, ainda que as vias expressas no Rio de Janeiro sejam expressas, elas não têm condições tão maravilhosas para uma estabilidade de imagem, mas eu espero que de uma maneira sempre muito tranquila, muito informal e despretensiosa, a gente consiga se enriquecer nessa troca, tá bom? Beijo grande, bom trabalho para quem está na mesma situação que eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Obrigado, Aline, pela sua dúvida, pelo seu comentário tão rico. Obrigado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição. Valeu, pessoal, pelo carinho. A gente está quase chegando a 160 mil inscritos. E aí a gente fica pensando que está chegando, por que não, aos quase 200 mil inscritos. E aí, será que o canal vai ter plaquinha de 1 milhão? Será que o canal merece plaquinha de 1 milhão de inscritos? A gente fica sonhando e esse sonho envolve vocês. Enfim, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Nos vemos em algum próximo vídeo pelo canal, sempre alimentando toda semana um vídeo regular sobre um assunto que esteja mais em pauta ou uma discussão um pouco mais séria de algo que também esteja bombando nas mídias, né? E um outro assim, um pouco mais descontraído, em que eu pego a sua dúvida e aí sim, ela fica muito importante, porque aqui a sua dúvida vira vídeo. Beijo, até o próximo vídeo e juízo com a pele.